Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha com ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelo Evangelho anunciado seja perdoado os nossos pecados. Louvores a vós, ó Cristo. Gostaria de começar a reflexão de hoje lembrando a carta de São Paulo a Filemão. Ou também pode ser pronunciado Filemão, como a maioria pronuncia, né? Paulo diz assim: Eu, Paulo, velho como estou. Acho engraçado essa frase, velho como estou, porque Paulo não era velho, ele ainda era jovem, mas ele fala como estou, não é como sou. Como estou, porque ele estava acabado, sofrido, emagrecido, bem magro, doente, debilitado. Uma pessoa de 40 anos que tinha cara de 70, por exemplo. Então ele não era, ele estava velho, né? E agora também prisioneiro de Cristo Jesus, peço a ti, ou melhor, faço a ti um pedido em favor do meu filho, que fiz nascer em Cristo na prisão. Onésimo, na prisão. Perceba que Paulo, ele se utiliza do lugar que está, mesmo preso, numa prisão que não tinha energia elétrica, não tinha saneamento básico, vaso sanitário, pia, chuveiro, o mínimo que hoje as piores casas de detenção têm. Não tinha, era chão batido mesmo, barro, geralmente no porão, onde os presos faziam suas necessidades ali mesmo e conviviam ali, sem sol, sem o famoso banho de sol, mas ali mesmo, na escuridão, ele se aproveita naqueles corredores escuros para evangelizar. É legal, né? Entender um pouquinho, refletir um pouquinho.
Hoje em dia, nós, quando sentimos uma dor de dente, a unha do dedo mindinho está encravada, a gente já desiste da missão. Hoje em dia, os discípulos que tem hoje na paróquia, não todos, mas a maioria, por causa que mudou o horário de trabalho, desiste da missão. Não só não evangeliza na missão, quando não mais na vida pastoral. Porque eu mudei meu horário de trabalho, mudei a faculdade, estou em período de prova, não posso nem para a missa. Nem para a missa vai. Entrega as funções, não quer assumir liderança. Paulo, dentro de uma prisão, detido, escura, ordinária, ele evangeliza. Lembro-me também aqui do cardeal Vantuan. Não sei se vocês já leram o livro. Se não lerem, procurem nas livrarias digitais que vocês têm aí, ou até mesmo no meu tempo, que eu ainda sou do tempo antigo. Eu só leio o livro se for de papel. Não sei ler em tela de smartphone. Não sei. Gosto de sentir o cheiro do livro, embora tenha alergia a mofo, mas eu gosto demais. E durmo no meio dos livros. E gosto. Mas o cardeal Vantuan escreveu um livro chamado Testemunho da Esperança. Foi fruto de um retiro que ele pregou para o Santo Padre Papa João Paulo II. E me lembra essa cena de Paulo hoje. Ele foi preso lá no Vietnã, e lá preso como bispo que era na época, depois foi elevado à condição de cardeal. Ele queria celebrar a missa todo dia. E você sabe como é que ele celebrava a missa? Os discípulos dele lá, os fiéis da diocese dele, eles foram visitar na prisão e os guardas eram colocados na porta para não deixar ninguém levar nada para ele. Então ele pediu um remedinho para botar em algumas feridas que apareceram no corpo dele. Na verdade, ele cochichou no ouvido de uma discípula, de uma fiel, e digo: traga um vidrinho de vinho canônico para mim. E escondido, dentro de alguma coisa, traga um pedaço de hóstia magna para mim, aquelas hóstias maior. E a ministra levou um vidrinho, o guarda pegou e disse: epa, não pode, isso é remédio para as feridas dele. Ah, pois então um vidrinho pequeno pode. E levou um pedaço de hóstia escondido dentro de uns panos. E ele celebrava a missa de noite, com 3 gotinhas de vinho, na palma da mão, com um pedacinho de hóstia não maior do que uma unha. Ele celebrava todos os dias escondido a Santa Missa, na palma da mão, para lamber o sangue de Cristo e comer o pedacinho de hóstia, para não deixar de comungar a Eucaristia. E isso motivava ele, que eles botavam 4 guardas na porta da prisão. E isso é real, testemunho do livro, diante do Papa. Acho que ele não vai mentir, é um cardeal. Ele dizia no Testemunho da Esperança, ele diz que quando ele terminava de comungar, ele ia evangelizar os guardas, que nem falavam, nem eram cristãos. E o guarda dizia: por que você está me dando atenção? Se você é um prisioneiro, se eu estou lhe massacrando aqui. Ele dizia: porque eu lhe amo. Como assim, me ama? Porque o meu mestre disse que eu tenho que amar todo mundo, e eu lhe amo também. E tratava com a delicadeza tão grande, que de 15 em 15 dias a guarda era mudada, porque ele convertia todo mundo. Quando era 15 dias depois, o chefe chegava lá e dizia: troca esses guardas que eles estão ficando mole, eu não sei o que é que esse bispo rei faz ali, que o povo tudo amolece quando chega perto dele. E trocava, porque a mesma coisa Paulo fazia na prisão. No meio da prisão, o próprio chefe da guarda romana, em uma visita por causa de um mal que a filha dele estava sofrendo, Paulo resolve rezar e envia um discípulo para rezar pela menina. A menina fica curada, e o guarda que massacrava e foi o que decepou, ele se converteu e fez pela força da ordem do imperador, que era pagão. E isso chama-se discípulo. Discípulo. Ser discípulo. Enfrentar as adversidades da vida
não abrir e continuar evangelizando. Isso chama-se amor ao mestre. Amor ao mestre. E ainda diz: estou lhe recomendando esse meu filho que evangelizei na prisão. E digo mais, peço que o receba como se fosse eu mesmo que estarei indo até ti. Acolhe, e acolhe mesmo, porque ele é como se fosse eu. O discípulo é como se fosse o mestre. Aquele que se torna discípulo, ele se torna com o mestre. Portanto, quando um discípulo de Jesus vai na casa de alguém que está endemoniado, ou que está sofrendo, ou que está com problemas, de saúde e espirituais, e a pessoa vai lá em nome de Jesus e cura e reza, é o próprio Cristo que vai, porque ele está no discípulo e o discípulo está no mestre. É fantástico. Se eu fosse vocês, eu leria a carta de São Paulo a Filemon hoje ainda, quando chegasse em casa, ou essa semana, esta carta. É maravilhosa. E se pudesse também, lesse o livro Testemunho da Esperança, que fala de um discípulo de Cristo. Agora eu vou dinamizar a nossa pregação. Não tem um relógio ali não, mas eu estou de olho no meu, que o relógio essa semana vai ser instalado de novo, para mim não passar da hora, né? Mas eu tenho 5 minutos ainda para tentar fazer você entender o que é ser discípulo. O evangelho de hoje, Jesus proclamou para os discípulos, para os seguidores ou para a multidão? Hein? Início do evangelho. Uma grande multidão estava ao lado de Jesus, e Jesus falou à multidão. Então Jesus não falou para os discípulos, nem para os seguidores, falou para o povo. Então vamos ver como é que eu faço para ser discípulo. Primeiro é povo, pessoas, sociedade. Não tem compromisso com a fé cristã, não tem compromisso pelo o mestre Jesus, até porque nem conhece. Então essas pessoas que são chamadas de povão, de multidão, elas precisam de algo para conhecer Jesus. O que é, gente, que ela precisa? Hein? Ave Maria. Será que vocês em casa sabem, ou vocês estão acompanhando aí pelo YouTube? Porque aqui a igreja está cheia, ninguém sabe. Precisa de quê? Anúncio, meu povo. Precisa de anúncio, de missão. Para a pessoa conhecer alguém, precisa ser anunciado o nome dessa pessoa. O que é que Paulo fazia antes da prisão? Ele chegava na beira de um açude, os pescadores estavam pescando, e ele dizia: olá, boa tarde, vocês poderiam me arrumar um pedacinho de peixe? Um dos menorzinhos que vocês têm aí, eu sou missionário, estou evangelizando em nome de Jesus, e eu não tenho nada para comer. Jesus? Quem é Jesus? Ah, você gostaria que eu lhe falasse um pouquinho dele? Aí Paulo dizia: sim, fala aí. Ah, Jesus é um homem maravilhoso. Você sabia que ele é filho de Deus? Ele nasceu de uma mulher que nem precisou de homem para engravidar, foi o Espírito Santo. E quem é Espírito Santo? Espírito Santo é o Espírito de Deus, que pela graça do Pai, Deus Todo-Poderoso, que criou tudo, ele fez essa mulher engravidar, dela nasceu o menino, esse menino, filho de Deus, se tornou homem, ele amou tanta gente, ele evangelizou, ele curou pessoas, depois ele deu a vida para nos salvar, e depois ressuscitou, e está no céu, mas está com... Nossa, é verdade? Tá. Ah, pois eu quero conhecer esse homem. Eu já estou te apresentando, eu estou te anunciando. E depois que Paulo anunciava, a pessoa ficava assim, ó. O que é que eu faço para conhecer melhor? Tu precisa ser batizado. Aí a pessoa era batizado e se tornava, deixava de ser povo e passava a ser seguidor. Então ele começava a seguir Jesus. Só que não mais o Cristo da Galileia, mas o Cristo espiritual na pessoa dos discípulos. Então existem duas categorias: povo, multidão. Segundo lugar, seguidor. O povo é aquele que não conhece, é anunciado pelos discípulos, conhece, se apaixona, gosta, então passa a ser seguidor. Quem é o seguidor? Aquele que segue.
Vamos imaginar uma cena? Vamos viajar aí na maionese aí? Vamos viajar? Imagina aí que Jesus está caminhando. Vamos imaginar do ponto de vista realista. Jesus está caminhando e eu estou seguindo Jesus. De repente, ele para e você olha. O que ele está fazendo? Ah, era um cara que estava ali endemoniado, estava os gritos mais horríveis do mundo, está amarrado, olha, acorrentado. Fala, meu Deus, e ele vai chegar perto? Vai. E Jesus chega lá, se ajoelha, dá um sorriso piedoso, toca e dá uma ordem, sai dele. E o demônio dá um papoco e sai. E o jovem começa a ficar bom e fica curado. Nossa, ele cura demônio, ele expulsa demônio, ele cura pessoas. O seguidor começa a ser fortalecido e se apaixonar mais ainda por aquele que ele está seguindo. Mas ele só está seguindo. De repente ele vê alguém que está mais perto do Senhor. E esse alguém cochicha no ouvido de Jesus. Imagina a cena aí, alguém cochichando no ouvido de Jesus. Jesus diz, que é? Tá bom, vamos lá. E ele começa a seguir, o mestre começa a seguir o discípulo. E o discípulo diz, é aqui, Senhor. O que é? E o cara, e o seguidor está de olho, de longe, olhando. Então, aquele que chamou Jesus diz, essa mulher aqui, Senhor, essa pobre viúva, Senhor, o filho dela era o único que era o herdeiro único, e ele morreu. E ela está aí os prantos de choro no velório. Pois espera aí que eu vou ressuscitá-lo para poder amparar essa viúva. Jesus entra, conversa com a viúva, ressuscita o jovem. Aquele seguidor diz, nossa, ele ressuscitou alguém, e foi por causa daquele que o chamou e levou lá, e ele intercedeu e Jesus curou. Meu Deus, que homem extraordinário. E aquele outro, aí de repente ele vê outro chamando Jesus, e Jesus faz assim com o dedo, não dá para mim ir, eu tenho um compromisso. Eu tenho que ir lá no Renato Parente, curar uma mulherzinha que está doente lá. Mas eu te dou poder. Vai lá e faz por mim. Só que o seguidor disse, eu vou ver aqui, eu curioso, o senhor foi para colar e o outro foi, eu vou para colar. E seguiu o discípulo e não mais o mestre. Quando ele chegou lá, ele curiosamente olha pela vitrine, pela vidraça e vê o discípulo rezando em alguém que tinha a perna torta, o braço todo enjambrado. O discípulo bota a mão, reza, o homem é curado e ele fica extraordinariamente maravilhado. Então ele toma coragem e ele chega até Jesus. E ele chega até Jesus e diz, Senhor, eu era povo, escutei teu anúncio, quis te conhecer, vim atrás do Senhor. Aqui percebi que o Senhor tem feito maravilhas. E percebi que aqueles mais perto do Senhor, mais próximos do Senhor, também fazem maravilha. Senhor, eu não quero mais ficar longe, não. Eu não quero ficar só na arquibancada, não. Eu não quero só ficar indo para a missa de domingo, não, Senhor. Eu quero mais. Eu quero me envolver mais. E Jesus diz, olha para ele, desanima um pouco, e diz, olha, para tu me seguir, tu tem que abrir mão um pouco, desapegar um pouco das coisas materiais. Tem que desapegar do pai, da mãe, do irmão. E digo mais, tem que continuar carregando a tua cruz, caminhar um pouquinho mais, que aí tu vai servir para ser meu discípulo. Eu quero, Senhor. Pois então vem cá. Jesus o acolhe, dá um abraço nele e diz, a partir de hoje, tu não vai mais andar atrás de mim, não. Tu vai sair da categoria de seguidor. Agora tu vai se tornar meu discípulo. E agora tu não vai mais andar... Vem cá, meu filho, antes. Você é danado aí para fazer os filmes aí, que é blogueirinha agora, tá blogueirinho. Então, esse aqui é Jesus. E eu sou aquele cara que fica olhando de longe. Eu estou atrás de Jesus. Só que eu vi aquele monte de coisa que eu contei para vocês. Cheguei para Jesus, conversei com ele um pouco. Jesus me acolheu, me deu um abraço, me deu responsabilidade, e a partir de agora, eu não ando mais atrás, mas a partir de agora, eu ando com Jesus, do lado de Jesus.
Porque agora eu me tornei discípulo de Jesus. Obrigado. Isso é ser discípulo. É andar com Jesus. É fazer o que Jesus faz. É tomar consciência que Ele precisa de mim. E por isso, eu me torno Jesus na sociedade. Eu não entro mais numa casa como seguidor ou como povo. Agora eu entro como Cristo, porque Cristo está em mim e eu estou em Cristo. Isso é ser discípulo. Se você quer se tornar discípulo de Jesus, cochiche no ouvido dele, dá um abraço, assume teu compromisso, continua com a tua cruz e pode ter certeza que você vai fazer maravilhas. Porque aquele que aceita ser discípulo de Jesus, mesmo na prisão evangeliza, mesmo na prisão ele toca no coração de pessoas. Mesmo na prisão. Olha o exemplo de Paulo, olha o exemplo do Vantuan, cardeal Vantuan. E a pergunta é, você é o quê? Hein? Você é povão, ainda? Você já se tornou seguidor? Ou já está um passo, já cochichou no ouvido de Jesus? Ou já chamou o Pedro no canto, Nossa Senhora, e disse, senhora, fala lá com teu filho, eu não quero mais ficar na arquibancada não, agora eu quero me envolver. E aí, você é o quê, afinal de contas?